Salve, salve, amigo baesiano de todo o Brasil, tudo bem? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez e nós vamos falar agora da República Oligárquica, dos dois primeiros presidentes civis da história do Brasil, o senhor Prudente de Moraes, que você está vendo aí na sua tela um pouquinho mais à esquerda e um pouquinho mais à direita, o seu sucessor Campos Salles, ambos paulistas. Um da região de Piracicaba, Prudente de Moraes, outro da região de Campinas, Campos Salles. Ok? Muito bem, você que está chegando agora, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, inscreva-se já aí embaixo, pode se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações do canal, bem como já deixa um joinha aí, ok? Isso vai me ajudar bastante a indexar esse vídeo e poder compartilhar ainda mais no contexto aí do YouTube e dar mais acesso aí a conhecimentos e tudo mais, tá bom? Você também, na descrição do vídeo, pode se inscrever no formulário do grupo VIP de e-mails, você pode se inscrever e participar do grupo de WhatsApp, tem ali o link para você, e todas as redes sociais onde você pode me encontrar e me acessar, né, tanto no Instagram, YouTube, Facebook e tudo mais, tá? Deixa eu hidratar aqui e vamos nós. Muito bem. A presidência de Prudente de Moraes e Campos Salles, os dois primeiros presidentes civis da história do Brasil. Vamos lá. Primeiro, vamos falar de Prudente de Moraes. Ele governou de 1894 a 1898. Lembre-se, vídeo anterior, Floriano Peixoto, ele completa, né, o período militar aí até 1894. Em 1894 são realizadas eleições diretas e Prudente de Moraes é eleito presidente. Importante aquela inscrição que vai se manter ali por um bom tempo, logo abaixo da presidente Prudente de Moraes. O que nós temos é o PRP, o Partido Republicano Paulista, se associando diretamente com as oligarquias estaduais. Esta associação do Partido Republicano Paulista com as oligarquias estaduais vai produzir no governo seguinte, no governo de Campos Salles, um modelo político denominado de política dos governadores e política do café com leite. Nós vamos chegar nisso com calma, perfeito? É importante frisar que toda essa estrutura que começa a ser montada aqui e se consolida com Campos Salles está prevista na Constituição. A Constituição de 1891 retoma o caráter federalista, a autonomia dos estados. Cada estado estará vinculado diretamente à sua própria realidade política. Em outras palavras, autonomia para escolher o presidente do estado ou governador. Presidente era o antigo nome que se dava ao estado, ao governador dos estados. Uma vez estabelecido isso, então o que nós vamos observar é a consolidação e o fortalecimento das oligarquias estaduais. As oligarquias estaduais passam a ditar o funcionamento político nos seus próprios estados e também na própria organização federal, como veremos no governo Campos Salles daqui a pouco. O coronelismo, então, se fortalece, uma vez que os poderes locais estão fortalecidos, os poderes municipais ainda mais. E o poder municipal, ele é justamente formado, consolidado e concentrado na figura do coronel, na figura do grande fazendeiro, dono de terras e dono da figura política que nós temos ali. O modelo agroexportador vai prevalecer neste período, sobretudo estruturando para tornar o café o principal produto de agroexportação. Falaremos futuramente no chamado na política de valorização do café, política de valorização do café e, sobretudo, o processo ligado ao chamado efeito multiplicador. No entanto, esse aspecto é importante lembrar que vai se contrapor ao modelo anterior. O modelo anterior, o modelo que antecedeu Prudente de Moraes, foi um modelo caracterizado pelo protecionismo para desenvolvimento da indústria no Brasil. Era um pensamento bastante difundido nos meios militares, em função principalmente pós-Guerra do Paraguai, quando o exército passa a entender da necessidade de uma industrialização do Brasil,
justamente por conta dos próprios tempos modernos, da segunda Revolução Industrial, da necessidade de se tornar forte a partir deste modelo de industrialização. Então, tanto o governo do Deodoro da Fonseca, na figura do encilhamento, que foi um fracasso, quanto do governo Floriano Peixoto, buscaram de alguma maneira criar medidas protecionistas para o desenvolvimento da indústria. Isto foi abandonado no governo Prudente de Moraes, né? Houve um retrocesso no protecionismo para o desenvolvimento industrial do Brasil, abraçando de vez a vocação agroexportadora, sobretudo ligada ao principal produto da época, que era o café. Essa forma, né, essa maneira econômica, esse pensamento econômico se fundamentou fortemente na ideia de tomar empréstimos externos e, com isso, com esses empréstimos, alavancar o desenvolvimento interno baseado no modelo agroexportador. Em outras palavras, a república que veio para sepultar as práticas econômicas da monarquia volta ao modelo monárquico aqui, porque a monarquia também desenvolvia o contexto agroexportador com a tomada de empréstimos para o desenvolvimento interno e não o desenvolvimento interno com poupança interna, com recursos internos, não. Era sim esta tomada contínua de empréstimos para promover esse desenvolvimento, que seria um desenvolvimento absolutamente conservador nesse sentido, ok? Você que está me acompanhando pelo Facebook, você pode correr lá no YouTube depois e assistir a aula. Vai estar disponível o material também, tá? Por enquanto você está assistindo a gravação, que vai estar disponível daqui a pouco. Muito bem. Nesta imagem aqui, você vê ali o mapa de Santa Catarina. Daqui a pouquinho eu vou falar dele. Continuou o PRP associado às oligarquias estaduais. Esse modelo econômico, esta política econômica, esta forma no qual o governo Prudente de Moraes se estabeleceu, gerou um profundo descontentamento por parte dos florianistas. Note bem uma coisa, os florianistas queriam o retorno do modelo militar e de Floriano Peixoto, só que o próprio Floriano não queria mais saber da história. Ele se afasta da política e entrega a política para os civis tocar, né? Mas a ação desses florianistas gerou um cenário de grande estabilidade política, sobretudo quando Prudente de Moraes se tornou alvo de 2 atentados de florianistas contra a sua vida, com o intuito de promover a desordem, com o intuito de promover o caos e assim justificar o retorno dos militares ao poder. Também que essas coisas só aconteciam lá no início do século XX, né? Hoje não mais temos isso. Bem, no campo da política externa, nós podemos destacar aí, como eu falei, o mapa que está ali para você, a questão de Palmas, o oeste de Santa Catarina, a área destacada no mapa ali em laranja, como você observa, era uma área disputada por Argentina e Brasil. Arbitramento Internacional dos Estados Unidos decidiu em favor do Brasil, por conta da maioria da população de origem brasileira naquela região, e a região acabou sendo anexada pacificamente ao Brasil em 1895. Essa é a questão de Palmas, uma das características aí do governo, da política externa do governo Prudente de Moraes. Nesta mesma época, está acontecendo uma grande migração de nordestinos para a região norte, sobretudo para a área dos seringais. Nós veremos daqui a pouco, não no governo Campos Salles, mas no governo Rodrigues Alves, o Tratado de Petrópolis, que em 1903 vai comprar e anexar o Acre ao território nacional. Neste momento, o que está acontecendo é uma grande migração de nordestinos, de sertanejos, sobretudo, em direção ao norte do país, em direção aos seringais no Vale Amazônico. Veremos isso posteriormente. Bem, o grande marco social deste governo Prudente de Moraes é o conflito que vai estourar no sertão da Bahia, na região de Canudos, né, nos afluentes do Rio São Francisco, Rio Vaza Barris, com justamente a liderança deste líder místico chamado Antônio Mendes Maciel, conhecido como o Conselheiro. Veja só, Antônio Mendes Maciel, nascido em 1830, ele era um líder leigo,
ele era conhecido como um beato. O que é um beato? Um beato é um líder leigo, místico, altamente voltado para sua retórica carismática, que atrai uma grande quantidade de seguidores no sertão nordestino. Entenda uma coisa, nesse período, dada a situação de miséria e penúria no sertão nordestino, o sertanejo ele tinha 3 opções na vida. Ou ele se curvava e ficava sob a opressão do coronel, ou ele se juntava a um bando armado chamados de cangaceiros, oportunamente vamos abordar a questão do cangaço, ou ele se juntava a um grupo religioso comunitário para tentar sobreviver em meio às mazelas e à penúria do sertão nordestino. Este é o terceiro grupo, ou terceira opção, a figura de Antônio Mendes Maciel, o conselheiro. Então, o que nós temos no Nordeste que vai apressar esta revolta? A concentração fundiária associada à miséria estrutural e o descaso das autoridades locais para com a população sertaneja, com uma profunda exploração e muitas vezes com um grande descaso com a sua situação mesmo, né? Os coronéis com a sua opressão característica e as secas prolongadas. Observe que eu falei agora há pouco que uma das consequências deste cenário vai ser justamente a migração em direção aí ao norte do país, no sentido justamente de buscar os seringais, ou então ao surgimento desses grupos carismáticos no interior do Brasil, né? Agora, pontualmente, nós não podemos esquecer que, primeiramente, a guerra ou revolta de Canudos foi uma guerra ou revolta caracterizada pela religiosidade. A primeira grande ação de Conselheiro não é contra a concentração de terra contra os coronéis, mas sim contra a ideia do Estado laico. Ele, como um fanático religioso, não aceitava a ideia de um Estado laico, de um Estado com casamento civil, um dos motivos da sua insurreição, e esta imagem que você tem ali, né, do Conselheiro barrando o avanço da República, né, no seu arraial. Conselheiro se referia à República como o governo do anticristo, o governo do cão. É um discurso milenarista e messiânico, característico desses grupos religiosos. O grupo, o milenarismo, ele vai prever ou vai falar do fim do mundo, e o messianismo da necessidade de que Conselheiro é o enviado de Deus para guiar aquele povo. Ele é não um Messias efetivamente, mas o discurso é messiânico nesse sentido. Ok? Aqui você tem uma imagem do Arraial de Canudos, desenhado, se eu não me engano, pelo Euclides da Cunha, autor do livro Os Sertões, né? E nós temos aí, né, o Arraial do Belo Monte. Observe que, com destaque aqui para a Igreja Antiga, não sei se você consegue ver o cursor aqui destacando, e para a nova igreja que foi construída pelos sertanejos. Aqui ao lado o acampamento dos soldados, no alto da colina, com os canhões apontados para o Arraial do Belo Monte e os vários casebres aqui destacados. Assim era conhecido o Arraial de Canudos, o Arraial do Belo Monte, né? Formado, a sua composição social eram absolutamente de uma população carente, sem nenhum tipo de perspectiva no sertão nordestino, né? Desempregados, ex-escravos, os sertanejos expropriados que perderam as suas terras, né, para os coronéis, a sua pouca roça, né, não tinha as suas roças de comida mais para se garantir, jagunços que haviam matado para os coronéis e que agora se arrependeram e foram para o arraial, ex-cangaceiros também poderíamos colocar aqui, que formaram uma comunidade teocrática, sob o governo de Antônio Conselheiro, com regras definidas pela religião, e sebastianista. Essa era uma das bases do discurso de Conselheiro. Ele dizia que a República usurpou o sagrado direito de Dom Pedro II de governar o Brasil. Para acusarem e justificarem que Conselheiro era um monarquista e com isso ele queria estabelecer a monarquia do Brasil, foi daqui a ali, foi um pulo, foi a justificativa para a repressão. Grande, como eu já disse, é o discurso antirrepublicano de Antônio Conselheiro. E, sobretudo, ligado à questão religiosa, grande parte dele.
Esta imagem é a última imagem dos sobreviventes de Canudos após os combates e o massacre final, né? Violenta repressão do exército, com apoio dos coronéis e da Igreja Católica. Ah, mas não era um movimento católico, era um movimento de inspiração católica, de Antônio Conselheiro de orientação católica, porém era um movimento fora da Igreja Católica. A Igreja Católica considerava que grande parte da ação de Conselheiro vai ser tirar os seus fiéis da igreja para segui-lo. Por isso, o apoio, né, ao processo de repressão na região aí de Canudos. Os coronéis que perderam grande parte da mão de obra que tinham disponível, que foi para Canudos tentar sobreviver. 4 expedições militares marcaram a ação contra Canudos. As 2 últimas são as maiores. Coronel Moreira César vai participar desta expedição. Quem é Moreira César? Moreira César é aquele sujeito que reprimiu a revolta da Armada lá atrás, né? E agora ele participa também dessa repressão, acaba sendo morto pelos sertanejos. E finalmente você tem a expedição, a 4ª expedição, com soldados de todo o Brasil, com mais de 5.000 soldados, armamento de último tipo, para reprimir e para acabar com a ação do Arraial do Belo Monte, né? Isto mostra o embate de duas ideias criadas pela própria República. A República era a representação da civilização, que precisava se sobrepor à barbárie dos sertanejos fanáticos, místicos, que eram os sertanejos liderados por Antônio Conselheiro. Dessa maneira, isso justificou a destruição total do arraial, que depois foi coberto por um açude, né? E esse registro literário você encontrará na obra de Euclides da Cunha, Os Sertões, correspondente do jornal Estado de São Paulo na frente de batalha. Ele transformou o seu diário, as suas impressões, as suas reportagens, tudo isso deu origem a um dos primeiros tratados, diria eu até etnográficos, sociológicos da história do Brasil, que é o livro Os Sertões, uma obra fantástica. Veja só como Euclides da Cunha descreve o fim, né, de Canudos. Acompanhe comigo a leitura. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado, esgotado, palmo a palmo na precisão integral do termo. Caiu no dia 5 de outubro de 1897. Ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram, os defensores. Esse grupo que está aí foi rendido antes da destruição total. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Esgotamento total. Após esse evento que dividiu a opinião pública no Brasil, Prudente de Moraes conseguiu manter a hegemonia do Partido Republicano Paulista e da própria República Brasileira e fazer o seu sucessor. E o seu sucessor foi Campos Salles, de novo o PRP associado às oligarquias estaduais. Nós vamos olhar primeiro para o que significa o governo Campos Salles. O governo Campos Salles recupera a economia brasileira, que vinha em crise desde o encilhamento de Rui Barbosa, e estrutura um modelo político que conheceremos como café com leite. Primeiramente, eu quero olhar para a política econômica e a maneira como o saneamento financeiro foi estabelecido. Nós temos aqui uma estrutura de política denominada política econômica, denominada funding loan. Grosso modo, seria a renegociação da dívida externa brasileira, que estava pulverizada em vários bancos. E não havia na época ainda o FMI, nós estamos no início do século XX. Desta forma, a negociação se deu com um banco inglês, chamado Banco Rothschild, que comprou toda a dívida externa brasileira. Portanto, a dívida externa brasileira foi quitada pelo Banco Rothschild, que se tornou o único credor do Brasil a partir deste momento. Ao se tornar o único credor, toda a dívida externa estava concentrada em um único banco. Desta maneira,
O acordo feito com o governo de Campos Salles foi uma carência de 13 anos. 13 anos. Então, isso foi assinado ali no início do século XX, lá por 1913, mais ou menos, começaria a se pagar esta dívida, este acerto. E haveria uma rolagem de 63 anos, o prazo para se pagar toda a dívida. Ou seja, supondo, 1900, 1913, até 1976, esta dívida estaria sendo paga. No entanto, o que foi acordado é a formação do que nós chamamos de um colchão financeiro para pagamento da dívida. De que maneira? Primeiramente, se consignaram as rendas de todos os serviços públicos no Rio de Janeiro e em São Paulo, sobretudo a consignação das rendas do Porto de Santos e do Porto do Rio de Janeiro, além de outros serviços, como a companhia energética, os bondes e tudo mais. Mas principalmente atente para isso, que vai te ajudar muito a entender a política econômica oligárquica como um todo. As rendas do Porto de Santos e as rendas do Porto do Rio de Janeiro foram consignadas para se fazer um suporte financeiro. De que maneira? Pensa comigo. Qual era a principal atividade do Porto de Santos? Exportação de café. Qual era a principal atividade do Porto do Rio de Janeiro? Importação de manufaturados industrializados. Então veja, o Brasil exportava café e importava industrializados e manufaturados. E as rendas obtidas nas taxas de importação e exportação do Porto de Santos e do Porto do Rio de Janeiro caíam diretamente num caixa para formar este bolsão financeiro para posteriormente amortizar a dívida externa daqui a 13 anos. Parte já era destinada aos juros e parte para a formação deste colchão financeiro. Logo, quando em 1913 foi se pagar essa dívida, grande parte dela já havia sido amortizada. É uma política que aparentemente nos deixa tranquilos. Porém, além disso, vai nos explicar o seguinte: vai nos explicar a política de valorização do café. Eu preciso exportar muito para gerar renda, para pagar a dívida. E eu preciso importar os produtos para gerar a renda no porto, para pagar a dívida. Logo, o Estado não vai incentivar, no primeiro momento, a industrialização. Vai incentivar a agroexportação. E isso explica posteriormente a política de valorização do café. Entendeu a jogada? Se não, deixa nos comentários que eu respondo para você. Há um corte de gastos e uma austeridade fiscal para controlar a inflação, porém, isto vai afetar diretamente a questão da opinião pública, porque ela vai se ver arrochada na sua economia e no seu consumo. Mas a economia ela vai retomando a sua força a partir daí, saindo da crise do encilhamento. Tudo isso servirá para nós entendermos, como eu disse anteriormente, a política de valorização do café, que é do governo seguinte, que vai pegar a esteira desta organização ou deste saneamento para criar uma política de exportação de café e de controle de preços. Saindo do cenário político-econômico, saindo do cenário econômico, melhor dizendo, vamos entender agora a política interna e a consolidação das oligarquias, que é aqui que se forma tudo e o funcionamento que vai até 1930. É durante o governo Campos Salles que se estrutura a política do café com leite, a alternância entre São Paulo e Minas na presidência da República, vou te explicar daqui a pouco num gráfico, assim como a política dos governadores e o poder local dos coronéis. Acompanhe no gráfico comigo aqui. Você tem a política do café com leite, que é a esfera de poder federal, em que se alternam São Paulo e Minas Gerais na presidência da República, com a anuência das oligarquias estaduais. As oligarquias estaduais têm que concordar com isso. Elas vão concordar por quê? Porque tem a política dos governadores, a política dos estados. Também chamada de política dos estados, nessa troca de favores. Como assim? O poder federal garante à oligarquia dominante do seu estado a sua continuidade de poder, a manutenção do seu poder de tal maneira a que o seu grupo esteja sempre no poder no seu estado.
Por outro lado, você tem a oligarquia, as oligarquias federais, São Paulo e Minas, se mantendo no poder com o apoio dos estados. Então é uma troca de favores. O poder federal garante a continuidade nos estados, do mesmo grupo, e este grupo garante que o poder federal será sempre eleito entre São Paulo e Minas Gerais. Haviam outras oligarquias poderosas? Haviam. Nós vamos falar daqui a pouco da oligarquia do Rio Grande do Sul, da oligarquia da Paraíba, mas, majoritariamente, São Paulo e Minas Gerais, se alternando na presidência da República. Mas para tudo isso funcionar, tinha que combinar com os poderes locais dos coronéis. Lembra de toda a autonomia que eu falei? O coronelismo era o poder local exercido pelos fazendeiros, que determinavam quais candidatos seriam eleitos. Então ele tinha que estar em conluio direto com os governadores para garantir o poder federal também. Quanto mais votos um coronel controlava, maior era o seu cacife político para negociar, barganhar e ter prestígio. Esse grupo de eleitores controlados pelo governador é chamado de curral eleitoral. Então funciona assim: a política do café com leite apoia a política dos estados e dos governadores, que por sua vez permitem os mandos e desmandos locais dos coronéis. Em contrapartida, os coronéis que controlam os votos locais apoiam os governadores que apoiam o poder federal. E assim se mantinha o governo, assim se manteve a República das Oligarquias. Lógico, haverão processos de rusgas, sem sombra de dúvida. Opa, foi aqui rapidinho demais, não sei o que aconteceu aqui. Ah, peraí. Pronto, agora. Aqui você tem uma imagem, deixa eu só trocar minha posição aqui para aqui para cima para poder fechar, aí fica tranquilo. Muito bem. Quando você observa aqui os mecanismos de manutenção do poder das oligarquias, você tem esta charge famosa, né? Falando sobre as próximas eleições de Cabresto. Aí você tem ela, ali embaixo na legenda, é a República, perguntando, é o Zé Besta? E ele, o coronel, dizendo, não é o Zé Burro. Então o coronel é a figura ali de humana, vamos dizer assim, e um burro sendo puxado pelo Cabresto, escrito eleitor na sua manga, mostrando como era visto claramente essa manipulação de voto, através do clientelismo, apadreamento ou compadrinho. É tudo a mesma coisa, tá? Clientelismo, apadreamento e compadrio, que diz respeito à troca de favores por votos, ou troca até de dinheiro por votos, troca de emprego, coisa que só acontecia no início do século XX, não acontece mais no cenário brasileiro econômico. Mas existia o voto de Cabresto, que era a coerção política, a ameaça física, a ameaça psicológica, ameaça econômica àqueles que não votavam no candidato do coronel, o que levaria justamente, né, a algum tipo de repressão. Isto porque o voto era aberto. Como o voto era aberto, então, era cabível esse tipo de situação, era possível esse tipo de situação. Os currais eleitorais, que eram os grupos controlados pelos coronéis do voto, né, e lhe garantiam prestígio quanto mais melhor, e a comissão verificadora de poderes, que era um tipo de justiça eleitoral da época que impedia que a oposição assumisse o poder caso ganhasse. Uma vez que a oposição ganhasse, formada pelos próprios coronéis, a comissão verificadora de poderes decidia que a eleição não era legítima e que, portanto, ela tinha que ser feita novamente, e votando até eleger o candidato coronel. Assim se organizou a política oligárquica nos primeiros anos e se manteve até meados aí da década de 20, ok? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez, agradeço muito a sua atenção e não se esqueça de se inscrever aí no canal, de ativar as notificações, dar um joinha e se inscrever nas redes sociais para a gente poder se acompanhar, poder nos acompanhar, né? Você poder nos acompanhar. Voltamos num próximo vídeo. Fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.